os processos de vista que ele trouxe. Qual é a lista aqui? Desembargador André, Vossa Excelência trouxe algum processo de vista? Não, é o seguinte, Excelência, o primeiro aí que está constando como vista, 58, na realidade não é vista, né? Eu apresentei o voto e já foi votado no plenário virtual. É aquele caso que teria tido uma divergência da desembargadora Lira Ramos. A desembargadora Lira, aí na sessão passada, ficou definido que a desembargadora Lira não tinha apresentado o voto, então, na verdade, não tinha vista, aí o processo voltou para eu apresentar o inteiro teor do acórdão. Aí eu apresentei e os colegas já votaram no plenário virtual. Então, não é vista, né? Como foi Não, da outra vez. é para tirar do Exato. item do pedido de vista. E ficar na pauta normal, né? Exatamente, na pauta normal. Certo. Obrigada, desembargador André. Nada. E o outro aí, não, o 59, apesar que eu sou relator, mas é com o desembargador José Lopes. Como é, desembargador André? O 59? O 59 tem aí relator André Luiz Souza Costa, mas o processo não está com sei. vista ao desembargador, estimado desembargador José Lopes de Araújo Filho. Pediu vista, né? Certo. Isso. E o senhor, tem outro? Não, só um pouquinho. Talvez seja isso aqui. Eu tenho um que eu disponibilizei. Só um minuto. O 012-6261, dígito 9. Ordem, desembargador André. Que é da embargante, é um embargo da seguradora líder do consórcio Seguro DPVAT, e a embargada Antônia Derani Mourão dos Santos. Vossa Excelência é a relatora e eu pedi vista. Eu estou... Ah, tá, o 65. Eu anuncio, né? Só um pouquinho de barulho. Exatamente, é o 65, é o 65. Eu não vou anunciar. É o embargo de declaração 012-6261-09-2016, da 30ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Embargante, a seguradora líder dos consórcios Seguro DPVAT, advogado Wilson Salles Belchior, a embargada Antônia Derani Mourão dos Santos, advogada Antônia Derani Mourão, ela em causa própria, né? Mourão dos Santos, relatora Jane Ruth Bairro de Queiroga. O voto do relator foi: tendo em vista a aludida remuneração ser uma verba de caráter acessório de condenação principal, logo não deve superar ou suplantar o montante de indenizatório a ser adimplido. Então, é sobre honorários também, né? Adimplido em favor da parte demandante. Tribunal de Justiça, Ceará, apelação civil 0013-228-46-2017, relator desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Quarta Câmara de Direito Privado, data de julgamento 17 de maio de 2022, data da publicação 17 de maio de 2022. O crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, titularizado pelo advogado, não pode ser capaz de estabelecer uma relação de superioridade em relação ao crédito principal, titularizado por seu cliente, porque o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo, exatamente aquilo que tem direito de conseguir. Máxima Chelvindiana. De modo que a parte titular do direito material não pode obter verba inferior do que aquela constituída por acessoriedade ao principal, titularizada por quem apenas a representou no juízo. Veja-se Superior Tribunal de Justiça, RESP 1890, 1890-615, relatora ministra Nancy Andrighi. Por unanimidade, julgado tal. Ante o exposto, acolho o pedido para que sejam reduzidos os honorários, observando-se o valor principal da condenação, dando parcial provimento ao recurso. Sim, esse caso aqui foi, então, a condenação, deixa eu ver esse processo, foi a condenação do DPVAT de 99,39, né? E aí, quando foi feito o pedido, deixa eu ver,
foi fixados honorários na origem de 15% sobre 99,40 centavos. Aí o colegiado reformou e fixou em 1.100. Aí houve os embargos, certo? E aí eu fui o voto no sentido de revisar e de reduzir. Entendi. Vossa Excelência pediu vista. Exatamente. Dada a palavra a Vossa Excelência, desembargador André. Excelência, aqui, ó, um julgamento que veio de uma formação anterior da Terceira Câmara de Direito Privado, que julgou e fixou os honorários em R$ 1.100. Aí depois a seguradora entrou com os embargos e, modificando a decisão original, Vossa Excelência fixou os honorários em R$ 99,39. Eu pedi vista para analisar melhor a matéria. Em síntese, a tese eu já expus aqui hoje pela manhã, a questão do principal e dos acessórios, e eu mantenho o meu voto de vista em Vossa Excelência, está fundamentado, citando jurisprudência que eu já citei, digo que não tem vinculação principal-acessório, e voto no sentido, por tais razões, com reciprocidade e respeito, divijo da eminente desembargadora relatora Jane Ruth Maia de Queiroga, para entender pelo conhecimento e não provimento dos embargos de declaração, mantendo integralmente o acordo de folhas 451 459. Ou seja, eu mantenho os honorários fixados inicialmente de R$ 1.100. Essa é a minha divergência, Excelência. Certo. No caso aqui, desembargador André, para manter a coerência, eu vou também acolher no sentido de manter o voto que foi julgado no acordo de R$ 1.100, mas aqui também deverá ter uma majoração em cima do 1.100, não? Porque ele está apelando? Não, aqui, Excelência, a seguradora... É a seguradora que está apelando. A seguradora foi... Na verdade, a seguradora entrou com os embargos. Foi uma antiga composição, que não era nossa. Eu acho que foi a desembargadora Vilau, acho que foi relatora, se eu não me engano. Tem que ver. Aí, a antiga composição definiu R$ 1.100. A seguradora inconformada entrou com embargos, e aí no primeiro voto, Vossa Excelência, a senhora passou a ser relatora. Aí fixou em 99,39, que eu acho que é o mesmo valor do DPVAT, do segundo DPVAT. Aí eu estou votando mantendo a decisão anterior, da formação anterior, que tinha definido R$ 1.100. Né? Porque quem recorreu foi a seguradora para mudar. Não é a seguradora que recorreu para diminuir. Entendi. Não foi o embargo do que pediu para aumentar, né? Com aquele caso. Não, a seguradora pediu para diminuir. Certo. Tá. Então, eu vou ouvir aqui os demais. Aliás, o senhor está apresentando voto vista nesse sentido, né? De manter os mil aliás, o voto anterior. Manter os 1.100. Aí a senhora estava... Não sei se a senhora vai manter. A senhora estava retificando já o voto que a senhora lançou? Eu estava entendendo que era ele que estava pedindo para um embarque, que não teria sido acrescentado a diferença por ter sido recurso. Não, na verdade, a seguradora está querendo diminuir os honorários que foram fixados. Sei. Então eu vou manter aqui meu voto. Excelência. Falta todos votarem, não? Quem pediu vista? Certo. Doutor desembargador Lopes, falta votar. Estou confundindo aqui o que é que dá 4.2 e é vista. Isso aqui é só vista. Esse processo é 942? Porque quando o desembargador pediu vista, o senhor tirou o voto, né? Ou não votou? Pronto. Vossa Excelência, desembargador Lopes, quando o desembargador André pediu vista, Vossa Excelência disse que ia aguardar para votar por ocasião da apresentação do voto vista. Por gentileza, desembargadora, presidente, é 942 esse processo? Não. Também pensei que me confundi. Então, o relator inicial era Vilauba, a relatora? Foi o acordo anterior. A condenação do DPVAT foi R$ 100, 99,90, alguma coisa, quase R$ 100. E na origem foi fixado em percentual sobre esse valor. Aí a parte entrou com pedido para majorar e na sessão que ocorreu, na época, né, a Câmara decidiu por 1.100.
e a empresa, né, a seguradora líder, está entrando com os embargos, pedindo para reduzir, né, desembargador André? Foi, reduzir para 90, para reduzir. Aí Vossa Excelência reduziu para 99. O mesmo valor da condenação. 99,39, mesmo valor da condenação. Aplicando o entendimento que a gente, na época, estava tendo de não suplantar, né? Que não poderia suplantar o valor. Porque no início, quando a gente iniciou, a gente ficou realmente com dúvidas com relação aos parâmetros, no caso da equiparação, equidade, aliás, quando fosse fixação por equidade. E havia esse prévio, assim, provisório entendimento, podemos dizer assim, de que não poderia suplantar. Então, meu voto foi nesse sentido, de não suplantar. Ok, eu vou pedir vista desse processo para um exame melhor em relação a esses honorários. Ok, desembargador? Okay. Se a gente quiser para agilizar, não, tudo bem, está certo. Da vista concedida, desembargador Lopes. Era só terminado, né, desembargador André? Só esse, Excelência. Aquele outro 64, eu retirei já pelos motivos que lhe apresentei reservadamente. Tá, que a gente conversa sobre isso, né? Exatamente. Desembargador Lopes, o senhor tem algum processo de pedido de vista? O desembargador Jaime? Não tenho nenhum. Nem Jaime, estava... nem Adriana. Então, pronto. Pronto. A gente vai para a pauta. Os processos foram, a pauta, os votos foram colhidos provisoriamente. Só que tem alguns que não foram votados. Qual é que não foi? No processo de número 10, é o 0051-05897-2021. Falta o desembargador Lopes votar. É da primeira vara civil da comarca de Canidé. Apelante é Francisca de Fátima Aquino, o Antônio Fabrício Martins Sampaio Silva, advogado, e o Francisco Gustavo Muniz de Mesquita, também advogados da apelante. O apelado é o Banco Bradesco S.A. O advogado é o Tiago Barreira Ronce. Foi da minha relatoria. Aí faltou só o voto de Vossa Excelência, desembargador Lopes. Certo. Meu voto vai divergir em relação aos danos morais, que, no meu entendimento, deveria ser R$5.000 e a senhora fixou em R$3.000. Então, somente esta divergência em relação ao valor, que já é o que a Câmara vem adotando aqui há algum tempo. Meu voto é nesse sentido. Desembargadora Jane. Abriu. Ouve, desembargador André. Por gentileza, diante da ponderação do desembargador Zé Lopes, a senhora podia ver se isso aí teve pedido para majorar, porque eu acho que não teve, não foi? Esse aqui, eu estou abrindo aqui no SAG para me inteirar. Quem apelou foi a Francisca de Fátima Aquino. Qual o número, hein? Qual o número do item? Fixado na origem é o número 10, na ordem. Ele é o 0051-05897. Ele é o seguinte, eu fiz uma justificativa, desembargador André e desembargador Lopes, sobre o pedido da reforma. A reforma foi para majorar R$3.000 de majoração. Então, eu coloco aqui que... Cadê? A autora ela não comprovou, através de seu extrato bancário, que não tenha se beneficiado com o valor do empréstimo. Ela recebeu R$1.695 depositado na conta, e ela não comprovou que não se beneficiou. Além disso, a parte somente ajuizou o feito em julho de 2021, ou seja, um ano após o início dos descontos. Mas tem a parte aqui da reforma. Eu fiz uma fundamentação bem particular nesse caso aqui, sobre a fundamentação da reforma, porque eu observo o seguinte, a reforma da sentença, se o valor, R$3.000 não é um valor ínfimo, senão, se fosse ínfimo, não seria
fixado também até pelas outras câmaras também, né? Mas cada caso tem que ser analisado, né? Eu parto desse princípio, mas cada caso tem que ser analisado. E aqui, no caso, a razão da reforma não condiz nem com o que ela alegara na inicial. Ela diz que a reforma, eu só estou pegando aqui por memória, mas deixa eu pegar exatamente pelo voto. Então, eu justifico, eu vou pela memória mesmo, que eu não estou aqui conseguindo colocar, que ela pediu pela reforma que não seria proporcional aos prejuízos. E na inicial, ela não falou quais foram os prejuízos. Na inicial, o advogado ele não se desencumbiu de mostrar os prejuízos, ele apenas conceituou que era dano moral. Então, o que o juiz, em primeiro lugar, ele analisou foi um conceito de dano moral da inicial, justificando o dano moral. E ele fixou em 3 mil, considerando que tem outras ações, considerando que foi... Não estou mais lembrando todos. Está aqui, deixa eu ver aqui. Então, a razão da reforma, não vi razão. Cadê? A gente nem vê aqui a folha quando é assim. Está aqui, ó. Dispõe o artigo 1010, eu faço aqui todo que o Código Civil da indenização, ele mede, o Código Civil, o artigo 945, ele determina que a indenização, mede-se pela extensão do dano. Verifica-se que na inicial a autora não apresentou especificamente quais foram os prejuízos sofridos em decorrência do desconto indevido, ou seja, não informou ou comprovou seus danos, restringiu-se a conceituar dano moral e direito de personalidade, bem como defendeu uma indenização forte e efetiva. Foram esses os argumentos e as circunstâncias fáticas submetidas ao julgamento do juiz de primeiro grau. Então, foi com base nesses argumentos. E dispõe o artigo 1010 do Código de Processo Civil que a apelação conterá, entre outros elementos, a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. E a autora, na apelação, alegou que a razão do seu inconformismo consiste em considerar o valor de R$ 3.000 para indenização desproporcional ao transtorno sofrido, aduzindo que o desconto de R$ 344 colocava em risco, inclusive, suas condições mínimas de dignidade, como alimentação. Só que isso aqui foi colocado somente na apelação. Veja-se que o advogado não se desincumbiu do dever de informar, na inicial, quais foram as consequências decorrentes dos descontos, de modo a poder demonstrar em que consiste a desproporcionalidade ora alegada, em sede de apelação. Assim, as razões para a reforma carecem de embasamento concreto e só existem no plano hipotético. O fato é que a autora recebe pensão por morte em 59 anos, né? O valor do empréstimo foi 1.695, o início do desconto foi em 4 de abril de 2020, a parcela era 43, que correspondia a 4,11%, e o valor da pensão, e somente ajuizou a ação mais de um ano depois, em julho de 2021. Então, o que está sendo devolvido ao juízo ad quem não é mais se houve ou não dano moral, é somente o recurso da parte autora para, sim, o valor fixado para majorar a indenização. E a indenização é proporcional ou não ao dano causado. Tendo balizamento, aí que venho defendendo aqui todos os fundamentos. Eu acho que não adianta me estender, porque o desembargador Lopes pediu vista, né? Não, eu apenas divergi com relação ao valor. O senhor já está divergindo, certo. Com relação ao valor. Porque no acordo, na fundamentação aqui, uma parte, a senhora fala que não resultou comprovada nos autos a má-fé da instituição financeira. Ora, ela descontou indevidamente, não é? Isso não foi um ato de boa-fé. Se não é um ato de boa-fé, certamente será má-fé, né? Desembargador Lopes, a gente tem adotado que aquela decisão do STJ, que se a gente considera em dobro, seria isso, a divergência do em dobro? Eu não entendi se foi essa. Porque se for a questão do em dobro, a má-fé, a gente tem considerado que após 30 de março de 2021, os descontos seriam em dobro. Antes, não. E que a má-fé não é só a questão se houve o contrato, se não houve, porque tem várias circunstâncias, que a má-fé seria caso mesmo comprovado do dolo.
Aqui eu estou justificando porque o que o juiz apreciou, né, ele fixou um valor de 3 mil, considerando todos esses detalhes. Eu não vi ele colocar os 1.600 compensação e em relação ele não ao falou se valor, não recebeu, se foi depositado, se foi devolvido, não tem nada sobre isso. Então, não, eu li aqui. Opa, desculpa. Eu li aqui, não encontrei nada sobre se apresentou documentos, se o banco apresentou, não apresentou. Eu, no voto de Vossa Excelência, eu não consegui ver isso. Não, sabe por quê, desembargador Lopes? Porque, como eu coloquei, a questão que está sendo trazida, devolvida, trazida ao tribunal, o juiz adquém, é somente o valor da indenização. Não está se questionando se teve dano ou não. Então, quer dizer, o dano já se considerou na origem que o contrato é inexistente, que houve dano moral. Já se considerou. Não é sobre isso que está sendo a apelação. A apelação é somente da consumidora para majorar de R$3 mil. Ela quer que majore 3 mil. Só que a razão que ela alega para majorar que não foi proporcional aos prejuízos. Eu achei vago, considerando que quem julgou, o juiz natural da causa, é o juiz de primeiro grau. E o juiz de primeiro grau analisou, verificou, inclusive, que tem mais, o banco alegou a conexão de mais 8 ações, e o juiz colocou até lá no cabeçalho que tem 6 ações apenas, no mesmo teor contra o banco, de alegação. Então, eu acredito até se ele fixou 3 mil, ele considerou, no meu modo de entender, que ele justificou isso, que era razoável, foi proporcional, 3 mil, se não me engano, é esse mesmo que ele fala, que é razoável, proporcional, e que ela ingressou com a ação só um ano depois. E não tinha como ele mensurar que prejuízos foram esses, que 3 mil não compensa, se 3 mil corresponde a 9 vezes, né, o valor do dano material, e eu estou colocando aqui, ele também não diz quais eram esses prejuízos, assim, para poder demonstrar que não está proporcional, e também por conta de que o juiz de primeiro grau, ele que analisou a questão, foi colocada essa questão, e para a reforma tem que ter uma razão, uma razão mais palpável, né, e verificável para que o tribunal possa corrigir. Na verdade, a apelante, ela solicitou essa majoração, dizendo, diante do exposto, requer aos nobres julgadores seja o presente recurso recebido e conhecido e provido para reformar a sentença no ponto atacado, determinando assim a majoração dos danos morais em valor razoável ao transtorno ora sofrido, bem como a condenação da ré ao pagamento dos danos materiais com restituição em dobro, conforme preceitua parágrafo único do artigo 42 do Código do Consumidor. Então, ela pediu realmente é só a majoração que ela pede. E eu entendo que deve ser majorado para R$5 mil. Certo, desembargador Lopes. Excelência. Sim, desembargador André. Pedindo vênus a Vossa Excelência. Só um instante, desembargador André. Tá. O desembargador Lopes tem razão na parte final aqui, agora que eu estou vendo, desembargador Lopes, que eu coloquei, na forma simples, quanto aos valores, essa parte que o senhor disse que não tinha visto, está aqui no finalzinho do voto, parcial provimento, reformando a decisão vergastada apenas para condenar a parte apelada, a repetição de indébito referente ao contrato, na forma simples, quanto aos valores cobrados, antes de 30 de março de 2021, e em dobro, quanto às parcelas descontadas a partir de 30 de março de 2021. Eu falei aqui. Viu? Mas, desembargadora, veja bem, ela não pediu isso aí, ela pediu somente isso, majoração, e ela diz assim, diante do exposto, requer aos nobres julgadores, seja o presente recurso recebido, conhecido e provido para reformar a sentença no ponto atacado, determinando assim a majoração dos danos morais em valor razoável ao transtorno hora sofrido, bem como a condenação da ré ao pagamento dos danos materiais com restituição em dobro. Ela pede em dobro baseada no artigo 42 do Código do Consumidor. E no acordo de Vossa Excelência, colocou assim,
sobre os danos morais. Fixou os danos morais, dadas as particularidades do caso, fixou o juízo de primeiro grau, né, de origem, fixou os danos morais em R$3.000, quantia que não se mostra irrisória a justificar a reavaliação por esta Corte, não havendo nos autos substrato efetivo para sua modificação. Foi esse o voto de Vossa Excelência. Não encontrou razões para alterar a majoração pretendida pelo apelante. Com mais desembargador Lopes. No seu voto sobre os danos morais, consta só o seguinte: no feito em análise, o juiz de origem, dadas todas as particularidades do caso, fixou os danos morais em R$3.000, quantia que não se mostra irrisória a justificar a reavaliação por esta Corte, não havendo nos autos substrato efetivo para sua modificação. Foi a conclusão. O único trecho sobre os danos morais. Não, eu falei mais, desembargador Lopes. Falou antes, mas foi sobre os danos materiais que seriam pagos até 30. Não, desembargador Lopes, esse foi um processo que eu me detive bastante. Eu falo fundamento, eu falo muito sobre essa questão, que o juiz foi dado, eu falo sobre a indenização, que o valor da indenização corresponde ao dano, que o juiz de primeiro grau, falo muitas coisas, né? Não adivinha que eu repeti, eu até li aqui a parte do voto, eu pensei que o senhor estava falando que ela não havia pedido o dobro, a devolução em dobro, que eu havia me manifestado sobre um assunto que não havia pedido. Aí eu ia até verificar aqui agora no SAGE, no processo, se ela havia pedido isso aí ou não. Ela pediu em dobro, mas e a senhora colocou aquela modulação até 30 de abril de 2021, pronto, simples, e a partir daí em dobro. Entendi. Eu estava com dúvidas se o senhor estava me dizendo, eu pensei que o senhor estava corrigindo assim. Ela não pediu sobre isso e eu falei, entendeu? Não, mas nós estamos entendendo. Ela pediu as duas coisas. Pronto. Agora eu fundamentei. Tem vários fundamentos com relação a isso aí. Por que eu entendi que não havia razão para modificar de 3.000 para 5.000, porque ela, na inicial, ela nem falou quais eram os prejuízos. Ele conceituou que era dano moral, que era dano direito de personalidade, e não disse quais foram os prejuízos, de modo que o juiz pudesse mensurar que 3.000, 9 vezes mais o valor que foi descontado, não correspondia, entendeu? Então, o que eu observei, o que eu tentei justificar e fundamentar foi nesse sentido, que o juiz de primeiro grau é o juiz competente, e quando ele analisou, ele ponderou todas essas questões que foram colocadas, da razoabilidade, da proporcionalidade, e nessa situação ele fixou de R$3.000, né? Sem mais 6 ações dessa natureza com relação ao mesmo banco. Ele até colocou lá em cima na penso, e teria outras ações que o banco alegou também. Então, quer dizer, ele analisou bem com cuidado todo o processo. E a razão da reforma foi porque não foi proporcional, majorar porque não foi proporcional aos prejuízos. Aí eu fui verificar na inicial quais foram os prejuízos que ele alegou, para eu entender que 3.000 não foi proporcional. Aí me deparei com essa particularidade que eu coloquei, de que há um conceito de dano moral e ilações genéricas, entendeu? Foi por essa razão do meu fundamento. Mas eu entendi e respeito o vosso entendimento. Excelência. Foi não, desembargador André? A partir das ponderações do desembargador José Lopes, e abrir aqui o voto de Vossa Excelência, e a questão do tempo que ficou efetuado o desconto, a ausência do contrato e todas as ponderações, eu tinha apresentado um voto seguindo Vossa Excelência no virtual, mas a partir dessas considerações do desembargador José Lopes, eu peço venha Vossa Excelência e vou acompanhar a divergência do desembargador José Lopes de Araújo Filho para fixar no valor de R$5.000. É como eu voto, Excelência. Obrigado, desembargador André. Então, Obrigado, como é uma apelação, vai para o 942 esse processo. Certo. Só era esse, né? Pronto, só era esse processo da pauta que não tinha sido votado. Então, anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema de voto provisório previamente, sejam os inclusos em pauta, bem como os extra-pautas, se tornam definitivos
os julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Alguém tem algo a manifestar, registrar alguma coisa em ata? Desembargadora, sobre os meus processos, Está faltando algum, desembargador? Não, o SAG aqui não funcionou, parou aqui, eu não verifiquei se só tinha este processo que eu não votei. Eu estou me baseando na informação da secretária da Câmara. Pronto, se ela examinar aí, está correto. Porque eu não estou conseguindo mais acesso ao SAG aqui, não sei o que houve. Então, ela confirma, desembargador Lopes, que somente o 10 que faltava. Então, pronto. Desembargadora Jane. Desembargador André. Por gentileza, pergunte aí se a senhora não souber, a secretária Lorena, se teve, porque pelo que eu entendo, dos votos que eu apresentei, votos vista, foi neles que o desembargador Zé Lopes pediu vista, né? Dos processos normais, não teve nenhum pedido de vista, teve? Todos do senhor foram acompanhar o relator. Pronto, só as vistas que foram pedidas, novas vistas, não foi isso? Foi, exato. Pronto, era só para esclarecer, para liberar os acordos. Obrigado. Tá bom, de nada. Então, a gente vai encerrar, se não houver algum pedido de registro, podemos declarar por encerrada a sessão do dia de hoje, 29 de março. Desejar a todos um bom dia, boa semana e tudo de bom. Bom dia. Bom dia, boa semana para todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Desembargadora. Agradecer aqui a equipe técnica, aqui, a Lorena, o policial, todos aqui que nos ajudaram na condução. Desembargadora Jane Ruth, só uma última coisa. Lopes. Eu ouvi falar que amanhã haverá um pleno. Eu não recebi assim nenhuma comunicação. Também não, desembargador Lopes. Então. Tem um órgão especial, será que não seria isso? Ah, sim, então a pessoa deve ter confundido. Porque o senhor é suplente, né? Sim, exatamente. Talvez seja isso, o senhor talvez compareça, né? Não sei. Depende se alguém faltar, né? Talvez por isso o senhor foi avisado, né? Tá bom. Pois, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde a todos. Boa tarde a todos também. Olha, eu querendo apertar aqui.